Então, pessoal, esse vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior, onde a gente fala sobre propriedades determinantes. Então, mais algumas propriedades dos determinantes. No vídeo anterior, eu falei sobre propriedades que eu chamei det1, det2 até a det5. Então, aqui eu vou continuar da propriedade que eu estou chamando de det6. Então, o que diz essa propriedade? Se eu tenho uma matriz quadrada de ordem n, ela tem duas linhas ou duas colunas iguais, então o determinante da matriz é zero. Então, toda matriz que tem duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante é nulo. Então, para a prova disso, eu vou usar, lembrando dessa notação, o A aqui representa a matriz, o índice representa a ordem da linha e o L indica que é linha. Se fosse coluna, no lugar do L aqui, eu usaria a letra C. Então, isso aqui representa a linha I da matriz A, enquanto que aqui representa a linha J da matriz A. Então, está escrito aqui a linha I da matriz A índice 1, A índice 2, até A índice N, e a linha J da matriz A índice J, A índice 2, reticências até A índice JN, J1, J2 até JN. Então, essas duas linhas são iguais. Então, sejam essas duas linhas, a I e a J, as linhas iguais de A. Então, por hipótese, ela tem duas linhas iguais. Então, estou fazendo aqui para a linha. O argumento para a coluna é análogo. Então, as linhas de A são as linhas iguais de A. Então, seja B a matriz que é obtida de A permutando-se essas duas linhas. Então, eu vou pegar a matriz A e vou trocar de posição a linha I e a linha J, tá? Ou seja, a linha I da matriz B é igual à linha J da matriz A, que por hipótese é igual à linha I da matriz A, e que também aqui eu estou dizendo que é igual à linha J da matriz B. Então, veja, eu estou permutando as duas linhas, mas como elas são iguais, o efeito disso não é aparentemente visível, mas eu estou permutando de fato as duas linhas. Estou trocando de posição a linha I com a linha J. Bom, então claramente a matriz A é igual à matriz B, por quê? Porque as duas linhas são iguais. Então, mesmo que eu permute, mas como elas são iguais, no final a matriz é a mesma. Então, a matriz A é igual à matriz B. Daí o determinante da matriz B é igual ao determinante da matriz A, porque A é igual a B. Por outro lado, vocês devem lembrar da propriedade 6, da propriedade 5, quando a gente permuta duas linhas de uma matriz quaisquer, o determinante troca de sinal. Então, é isso aqui, ó. Por outro lado, pela propriedade det5, o determinante da matriz B é igual ao determinante da matriz A trocando o sinal. Por quê? Porque eu permutei as linhas da matriz A. Aí vocês poderiam dizer, mas as linhas não são iguais? São iguais, mas eu permutei. Independente de ser igual ou não, quando você permuta duas linhas de uma matriz ou duas colunas de uma matriz, o determinante troca de sinal. Então, o determinante da matriz B é igual ao determinante da matriz A com sinal trocado. Então, portanto, eu vou ter o determinante de A é igual ao determinante de A com sinal trocado. Por quê? Porque determinante de B é igual ao determinante de A, por um lado, e por outro lado, o determinante de B é igual ao determinante de A com sinal menos na frente. Então, eu tenho essa igualdade aqui. Determinante de A é igual a menos o determinante de A. Então, o único número que é igual a ele mesmo com o sinal trocado é o zero. Então, daqui vocês têm que o determinante de A é igual a zero. Ou, se vocês quisessem, vocês poderiam daqui dizer que duas vezes o determinante de A é igual a zero, e aí o determinante de A tem que ser zero, ok? Então, o artifício aqui é você fazer essa permuta para ter essa relação aqui, usando a propriedade det5. Então, no caso em que a matriz tem duas colunas iguais, o argumento é análogo, tá? Ou então, pode ser feito usando essa propriedade aqui, que o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz. A maioria das propriedades que a gente vai ver aqui para determinantes tem uma correspondente para a linha e para a coluna, né? Como vocês já devem ter visto aqui. Duas linhas ou duas colunas iguais, tá?
Então, qualquer propriedade aqui vai ser relativa à linha ou relativa à coluna, tá? E a argumentação geralmente é análoga, ou então você pode sempre usar essa propriedade aqui, porque pensando por transposta, você transforma um argumento de coluna para um argumento de linha e vice-versa. Basta pensar por transposta. Então essa propriedade aqui é muito útil para isso, para eu não ter que repetir o argumento que foi feito para linhas, repetir o argumento para colunas. Se quiser repetir como a título de exercício, pode repetir. Mas a propriedade da transposta ajuda muito nessa questão também. E com isso a gente conclui a demonstração. Então a propriedade seguinte, estou chamando de et7, seja uma matriz n por n, então para cada i diferente de j, vale o seguinte, essa igualdade aqui, onde para cada k variando de 1 até n, cjk é o cofator da entrada ajk. Então percebam, aqui o somatório, as entradas as, elas estão na linha i, tá? Então, A índice I1, A índice I2, reticências A índice N. Então, as entradas As estão na linha I. Mas os cofatores, por outro lado, são relativos à linha J. E essas duas linhas são diferentes, por hipótese. A linha I é diferente da linha J. E aí eu fiz essa operação aqui. Então, essa operação aqui é zero. Se fosse a mesma linha, I igual a J, se fosse a mesma linha, I igual a J, essa conta aqui seria o determinante da matriz, porque é a expansão em cofatores ao longo da linha I. Mas aqui não é o determinante, porque eu estou fazendo a expansão em cofatores, entre aspas, mas com linhas diferentes. A linha I para as entradas e a linha J para os cofatores. Então essa operação aqui vai dar zero sempre. Quando você faz essa expansão aqui, mas olhando para linhas diferentes, o resultado é zero. E vale para a coluna também. Esse resultado você pode escrever analogamente um resultado para a coluna, mas aqui vamos olhar só para as linhas, tá? Então onde para cada J, vamos para cada K variando de 1 até N, CJK é o cofator da entrada AJK. Então veja, AJK é o cofator da entrada JK. E aqui as entradas que estão aparecendo na expansão são as entradas da linha I. Ok? Então vamos demonstrar isso. Então para isso eu vou considerar uma matriz B, uma matriz N por N, definida da seguinte forma. Eu vou dizer que a linha R, então essa notação aqui ela é bem útil. A letra maiúscula representa a matriz, o índice aqui representa a ordem da linha e o L representa a linha. Então aqui é a linha R da matriz B, enquanto que aqui é a linha R da matriz A. Então considere a matriz B definida da seguinte forma. As entradas dela da linha R, BR1, BR2, BRN, são iguais às entradas da linha R da matriz A. Então, AR1, AR2, reticências ARN, tá? Então, suponha que vale isso para cada R variando de 1 até N, só que R diferente de J, ok? Então, isso daqui vale para todos os índices, né, todas as linhas, exceto a linha J da matriz A. Então, na linha J da matriz A, como é que eu vou definir, então? Então, a linha J da matriz B, a linha J da matriz B vai ser BJ1, BJ2, reticências BJN, vai ser igual a linha I da matriz A. Então, AI1, AI2, AIN. Então, a linha J da matriz B é igual à linha I da matriz A. As outras linhas da matriz B são todas iguais às correspondentes linhas da matriz A. Então, eu vou construir a partir da matriz A uma outra matriz onde eu só vou repetir a linha I na posição J, tá? Então, na posição J, eu vou repetir a linha I. Então, o que acontece? A linha J da matriz B é igual à linha I da matriz B, tá? Então, essa matriz B ela tem duas linhas iguais. Por que tem duas linhas iguais? Por quê? Porque todas as linhas são iguais,
da matriz A, em particular a linha R igual a I, são iguais, a correspondente linha da matriz A. Então a linha I da matriz B é igual à linha I da matriz A. E a linha J da matriz B foi definida como sendo a linha I da matriz A, é o que está escrito aqui, já foi definido assim. Então eu peguei a linha J da matriz A, tirei essa linha e coloquei a linha I, simplesmente fiz isso. Então essa matriz B ela tem duas linhas iguais, a linha J e a linha I. Então como ela tem duas linhas iguais, a propriedade anterior diz o quê? Que ela vai ter determinante igual a zero, porque ela tem duas linhas iguais, ok? Por outro lado, se a gente for calcular o determinante de B por expansão em cofatores ao longo da linha J, então ao longo dessa linha aqui, ó, se a gente for calcular esse determinante por expansão em cofatores ao longo da linha J, a gente vai ter o seguinte, esse daqui é a expansão, tá? Isso aqui é a expansão, o determinante, sendo calculado como expansão em cofatores ao longo da linha J. Só que na linha J, o BJ1 é igual ao A índice, o AI1, o BJ2 é igual ao AI2, reticências, até o BJN é igual ao AIN. É exatamente o que foi definido aqui, ó, BJ1 igual ao AI1, BJ2 igual a I2, reticências, até o BJN igual a IN. Foi construído assim. Então, essa expansão aqui, onde você fica mudando os índices I e J, que é o que a gente quer calcular aqui, ó, é isso que a gente quer calcular. Essa expansão aqui, com esse artifício, é, na verdade, a expansão em cofatores do determinante da matriz B, tá? Ou seja, isso daqui é igual a isso, mas a gente já tinha visto que o determinante de B é zero aqui em cima. Por quê? Porque ela tem duas linhas iguais. Portanto, essa soma aqui vai ser igual a zero, que é exatamente o que a gente queria provar. Ok? Eu sugiro que, caso alguém esteja tendo dificuldade com os argumentos assim, matriz N por N genérica, repita o argumento com uma matriz pequena, uma matriz 3x3 genérica. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Então, tente repetir para entender o argumento geral, matriz N por N, um caso particular de uma matriz 3x3. Aí vocês tentam repetir o argumento para entender bem as ideias, aí vocês vão perceber que não importa se você for fazer com a matriz 3x3 ou a matriz N por N, o argumento é essencialmente o mesmo. Então, para quem estiver tendo mais dificuldade com esses argumentos gerais, pegue uma matriz 3x3, uma matriz genérica 3x3 e repita o argumento, repita a explicação com essa matriz, tá? Então, ajuda a entender. Aqui a propriedade é determinante 8, então seja B uma matriz que resulta de uma matriz A, quando um múltiplo de uma linha ou coluna é somado a outra linha ou a outra coluna. Então vou pegar uma linha qualquer da matriz A, vou multiplicar por um escalar e vou somar com outra linha da matriz A. Então é isso que está sendo dito aqui, ó. A matriz B resulta da matriz A quando um múltiplo de uma linha, então digamos alfa vezes LI, ou coluna, vale para a coluna também, é somado a outra linha ou outra coluna da matriz A. Então é A mais LJ, tá? Então essa é a propriedade. Então nesse caso, então a determinante B é igual a determinante de A. Então aqui eu dou a mesma sugestão. Caso essa propriedade esteja sendo difícil de entender na situação geral, matriz N por N, pense numa matriz menor 3x3, genérica. Tá? Então, repito o argumento com a matriz genérica 3x3. Então, aqui agora vamos fazer de novo aqui, ó, vou chamar a linha I da matriz A, tá aqui, AI1, AI2, AIN, e a linha J da matriz A, AJ1, AJ2, AJN. Então, duas linhas de A, sendo que diferente de J. E alfa um escalar qualquer, dizer um número real.
Então, sejam essas linhas I e as linhas J, esse número alfa, as linhas de B são iguais às linhas de A, exceto por uma linha J, tá? Da seguinte forma. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Que as linhas de B são iguais às linhas de A, exceto a linha J. A linha J da matriz B é diferente. Todas as outras são iguais. Todas as outras linhas da matriz B são iguais à correspondente linha da matriz A. Só muda a matriz J, a linha J. E a linha J ela vai ser definida assim, ó. A linha J da matriz B é a linha I da matriz A vezes o escala alfa mais a linha J, tá? Então, ou seja, alfa vezes AI1 mais AJ1, alfa vezes AI2 mais AJ2, reticências alfa AIN mais AJN, faltou o N aqui, AJN, então isso aqui eu estou dizendo que a linha J da matriz B é um múltiplo escalar da linha I da matriz A mais a linha J, é isso que está aqui. Quando um múltiplo de uma linha I qualquer, então alfa vezes a linha I é somada a outra linha, então a linha J, tá? Então digamos isso daqui. Então a matriz B tem todas as linhas iguais, as linhas da matriz A, exceto a linha J. E a linha J é isso aqui, tá? Então vamos calcular o determinante de B por expansão em cofatores ao longo da linha J. E usando a propriedade de et7. A propriedade de et7 é essa relação aqui. A gente vai usar ela. Então a gente vai fazer essa expansão ao longo da linha J e usar a propriedade de et7. Então fazendo isso a gente vai ter. Então o det B vai ser o quê, ó? A expansão ao longo da linha J. Quem são as entradas da linha J da matriz B? São esses elementos aqui, ó. As entradas são essas somas. Então alfa IK mais AJK com K variando de 1 até N, vezes o cofator da linha J, da entrada JK da matriz B. Esse B aqui, sobrescrito, é só para indicar que é a matriz B, porque tem duas matrizes, matriz A e matriz B. Então a entrada, que é isso, vezes o correspondente cofator da matriz B. Aí aqui eu vou ter que fazer aqui simplificação, aqui usando a distributividade para os somatórios. Então fazendo isso eu vou chegar nessa parte aqui, ó, essa soma. Então como é que é isso? Eu faço a distributividade, o cofator CJKB vai multiplicar por esse, tá? Só que o alfa não depende do índice do somatório, então ele vai ser jogado para fora, então fica isso aqui. Mais a outra parcela, então que é o cofator CJB vezes essa entrada, e aí fica isso daqui, tá? Só que os cofatores CJK da matriz B são iguais aos correspondentes cofatores CJK da matriz A. Por quê? Porque as linhas da matriz B, tá aqui, ó. As linhas da matriz B são iguais às linhas da matriz A, exceto a linha J. E quando eu vou fazer a expansão de cofatores ao longo da linha J, eu vou exatamente eliminar os elementos da linha J para obter os cofatores, tá? Então, repito, façam um caso particular de uma matriz 3x3 para vocês entenderem melhor isso, caso não estejam entendendo. Então, você na expansão ao longo da linha J, você vai sair eliminando as entradas aqui para obter os cofatores correspondentes. E aí, quando você fizer essa eliminação, o que vão sobrar são as entradas das linhas da matriz A. Então, por isso que o cofator JK da matriz B é igual ao cofator JK da matriz A. Simplesmente porque elas têm as mesmas linhas, quando você elimina a linha J. E aí eu vou ter alfa vezes esse somatório, mais esse somatório aqui. E aí vocês observem que nesse somatório você está fazendo o quê? Uma somatória correspondente a uma linha I, as entradas, né, correspondente a uma linha I, só que os cofatores correspondentes a uma linha J, com I diferente de J.
Então, quando isso acontece, esse somatório vale zero, é a propriedade anterior. Essa propriedade aqui, ó, é exatamente aquele somatório. A linha I e a linha J com J diferente de I. Então, é exatamente isso o caso. Então, esse somatório aqui vai dar zero pela propriedade L7, pela propriedade det7, tá? E aí, agora aqui não, aqui é a expansão em cofatores ao longo da linha J da matriz A. Isso, por definição, é exatamente o determinante da matriz A. Portanto, o determinante da matriz B é igual ao determinante da matriz A, tá? Então, pois os cofatores CJK de B são iguais aos cofatores CJK de A, foi o que eu comentei, ao longo da linha J, certo? E aí, com isso, a gente conclui a relação, que o determinante de A é igual ao determinante de B. Então, essa propriedade vai ser extremamente útil para a gente calcular determinantes de um jeito mais prático, sem ser usando expansão em cofatores. A propriedade faz referência à situação de coluna, então linha ou coluna. Então, mas como é que a gente faz o caso para coluna? Então, o caso das colunas, o caso das colunas se faz de modo análogo, então vocês podem repetir o argumento até usando colunas. Eu recomendo que tentem repetir como uma atividade de exercício para entender melhor, ou então, se quiser, pensa em termos da matriz transposta usando essa relação aqui. Então, como eu comentei, cada propriedade referente à linha tem uma análoga correspondente à coluna. Basta considerar a matriz transposta e essa propriedade determinante. O determinante da transposta é igual ao determinante da matriz A. Para a próxima propriedade, eu vou antes definir aqui um conceito. Então, dizemos que as linhas I da matriz A e as linhas J da matriz A, ou as colunas, também vale coluna. Então, lembrando aqui, ó, esse C indica a coluna, enquanto o L indica a linha. Então, a linha I da matriz A, a linha J da matriz A, ou a coluna I da matriz A, ou a coluna J da matriz A. Então, digamos que essas linhas ou essas colunas são proporcionais se existem escalares, números alfa e beta, tais que vale o seguinte: a linha I da matriz A multiplicada pelo escalar alfa é igual à linha J da matriz A multiplicada pelo escalar beta. E se for coluna, está aqui. Então, a coluna I da matriz A vezes alfa igual a coluna J da matriz A vezes beta. Então, ou seja, você vai pegar todas as entradas da linha e multiplicar por esse número alfa, e todas as entradas da coluna multiplicar por esse número beta. Então, alfa vezes a linha I vai ser alfa AI1, alfa AI2, etc., alfa AIN. E é igual, eu estou dizendo que elas são proporcionais, então vale a igualdade. Beta AJ1, beta AJ2, etc., beta AJN. Então, beta vezes a linha J de A. Então, a propriedade 9 diz o seguinte: se a matriz N por NA tem duas linhas ou duas colunas proporcionais, então o determinante dela é zero. Então, a gente viu na propriedade det6, quando elas têm duas linhas iguais ou duas colunas iguais, o determinante é zero. Então, na verdade, essa propriedade det6 é um caso particular dessa, usando essa ideia de linhas proporcionais ou colunas proporcionais. Então, quando a matriz tem duas linhas proporcionais, então o determinante dela também é zero. A prova, então, considere esse caso aqui um caso trivial. Se alfa é zero ou beta é zero, essas constantes de proporcionalidade são zero, o resultado segue porque a matriz A vai ter uma linha nula. Na verdade, vai ter duas linhas nulas, tá? Então, a matriz tem uma linha nula, então o determinante, qualquer determinante que tenha uma linha ou uma coluna nula, qualquer matriz que tenha uma linha ou uma coluna nula, o determinante é zero. Então, esse é um caso trivial que a gente coloca, mas o caso mais interessante é quando nenhum dos dois vale zero. Então, suponha que o escalar alfa é diferente de zero e o escalar beta é diferente de zero. Então, a gente pode escrever assim, ó. Então, a linha J de A, eu venho aqui e multiplico os dois lados pelo inverso, beta menos 1. Então, vai ficar, a linha J de A vai ser alfa vezes beta menos 1 vezes a linha I. Então, eu estou dividindo aqui, eu multipliquei os dois lados por beta menos 1, ou então, se quiser,
você dividir os dois lados por beta. Então, a linha J da matriz A é a linha I da matriz A multiplicada por esse escalar aqui, alfa vezes beta menos 1. Agora, seja B a matriz que tem as mesmas linhas de A. Então, eu vou construir uma matriz auxiliar aqui. Essa matriz tem as mesmas linhas de A, exceto a linha J. Ela tem as mesmas linhas, exceto a linha I, tá? Exceto a linha I. E a linha I de B, ela é quem? É a linha J de A. Então, a matriz B tem todas as linhas iguais, tá? Exceto a linha I. A linha I da matriz B é igual à linha J da matriz A. E essa linha J é igual a esse valor aqui. Então, dessa relação aqui, ó. Então, a linha J da matriz A é alfa vezes beta menos 1 vezes a linha I da matriz A. Então, o determinante de B é zero, pois o quê? A linha J da matriz B é igual à linha J da matriz A, que está definido aqui, que é igual à linha I. Por quê? Porque ela foi construída assim, todas as linhas da matriz B são iguais, exceto a linha I, tá? Então, a linha I é definida como sendo a linha J, que foi definido aqui, da matriz A. A linha I da matriz B é igual à linha J da matriz A, que foi definida aqui. Por outro lado, a linha J da matriz B é igual à linha J da matriz A, porque foi definida assim, ó. A B tem todas as linhas iguais, as linhas da matriz A. Então, a linha J da matriz B é igual à linha J da matriz A. E qual que é diferente? A única que é diferente é a linha I. Então, a linha I da matriz B é a linha J da matriz A. Então, resumindo, eu peguei a matriz A, aí eu fui na linha I da matriz A, apaguei a linha I e coloquei no lugar da linha I a linha J. Então, eu repeti a linha J na posição da linha I. E aí, com isso, eu construí uma matriz que tem duas linhas iguais, as linhas J e as linhas I. As linhas J e a linha I. Então, o determinante dela é zero. Por outro lado, a gente tem a propriedade que eu estou pegando aqui, ó. Essa propriedade está dizendo que eu estou pegando a linha J da matriz A e multiplicando por um escalar, que é esse número aqui. Então, o determinante de B é o escalar vezes o determinante de A, porque a matriz B é a matriz A, sendo que na linha I eu estou multiplicando por esse escalar. Então, tem essa propriedade aí para trás, eu não lembro qual foi o número. Então, o determinante de B é o escalar, que é esse número, vezes o determinante de A. Ok? Porque a linha I da matriz B é a correspondente linha I da matriz A multiplicado por esse escalar. Então, a gente coloca esse escalar em evidência na linha I da matriz A. Então, eu tenho esse produto, e esse produto é zero, porque é o determinante de B. Como nenhum desses números é zero, nem o A é zero, nem o alfa é zero, nem o beta menos 1 é zero, porque eu estou supondo essa condição, os dois são diferentes de zero, então o inverso de beta existe, é diferente de zero. Então, esse número é diferente de zero. E esse produto vale zero. Como esse produto vale zero e esse número é diferente de zero, então quem tem que ser zero é o determinante de A. Então, o determinante de A é igual a zero. E aí a gente conclui aqui o caso da demonstração para as linhas. E aí o caso para colunas, como eu já falei, faz de modo análogo ou usa essa relação. Então, de novo, caso o argumento tenha ficado confuso, pensando de uma forma geral, pense mais uma vez uma matriz genérica de ordem 3×3. E aí vocês repetem o argumento para esse caso, tá? E aí vocês vão entender melhor. Se ficar difícil de entender na situação geral, matriz N por N. Bom, a propriedade DET10 é a última desse vídeo. Então diz o quê? Se eu tenho três matrizes, uma matriz A, entradas A e J, uma matriz B, entradas B e J, e uma matriz D, de entradas D e J. Então, matrizes de mesma ordem, N por N, tais que existe uma linha aqui que eu vou chamar a ordem da linha R, ou coluna, então pode ser coluna também. Então, existe uma linha de ordem R, que tal que vale o quê? As linhas da matriz D
são iguais às linhas da matriz A, que são iguais também às linhas da matriz B, para toda a linha diferente dessa linha de ordem R. Então, todas as linhas das três matrizes são iguais, exceto uma, que é a matriz aí de ordem R. Tá? Essa linha de ordem R. Então, tirando essa linha, todas as outras são iguais. E a linha de ordem R, ela é, na verdade, a soma das linhas de ordem R da matriz A, mais a linha de ordem R da matriz B. Então, a linha de ordem R da matriz D é a soma da linha de ordem R da matriz A, mais a linha de ordem R da matriz B. Então, fora essa linha, todas as outras linhas são iguais para as três matrizes. Então, cuidado que isso é importante. As três matrizes têm que ter todas as linhas iguais, exceto essa linha R aqui. Então, o determinante de D é igual ao determinante de A mais o determinante de B. Então, cuidado, isso aqui a gente não está dizendo que o determinante da soma é igual à soma dos determinantes. Essa propriedade, em geral, não é válida. O melhor que a gente tem é essa propriedade aqui. As matrizes são iguais, exceto em uma determinada linha ou determinada coluna, em que os elementos são a soma dos elementos das matrizes A e B. Então, nesse caso, o determinante da matriz D é igual ao determinante de A mais o determinante de B. Tá? Bom, a prova dessa é bem simples, basta fazer isso aqui que eu estou dizendo. Basta calcular o determinante da matriz D por expansão em cofatores ao longo da linha R. Tá? Então, você vai pegar a linha R da matriz D, que é dada dessa forma, e calcular o determinante da matriz D por expansão em cofatores ao longo dessa linha. Então, quando vocês fizerem, vão aparecer as somas aqui das entradas de A e das entradas de B. Aí usar as propriedades aí da soma e vocês vão concluir isso. Tá? Então, essa aqui é simples. Então, eu vou deixar como exercício para vocês façam. Então, basta fazer esse cálculo aqui que eu estou indicando. Mais cuidado, e como eu comentei, não está sendo dito que o determinante da soma é a soma dos determinantes. Então, isso daqui, em geral, é falso. Tá? Por exemplo, é o que eu vou colocar aqui. Então, na observação, então, em geral, o determinante da soma é diferente da soma dos determinantes. Tá? Então, em geral, pode ter situações muito particulares em que aconteça, vai ser uma coincidência específica do exemplo, mas a regra geral não vale. Então, por exemplo, pega esse exemplo simples aqui, duas matrizes, a matriz A, matriz 1, 2, 2, 5 e a matriz B, 3, 1, 3. Então, o determinante de A facilmente calcula, vai dar 1, determinante de B também calcula, vai dar 8. O determinante da soma, se somar as duas matrizes, vai dar essa matriz aqui. Então, o determinante da soma é esse determinante. Você calcular esse determinante, vai dar 23. E aí, 23 é diferente da soma 1 mais 8, tá? Que seria isso daqui. Então, esse exemplo simples mostra exatamente que, em geral, essa propriedade não vale. O determinante da soma não é igual, em geral, ao determinante a soma dos determinantes. A propriedade melhor que a gente tem é essa daqui. Mas a matriz aqui não é a soma das matrizes. Apenas uma linha delas que tem essa propriedade. E as outras linhas são iguais para as três matrizes. Diferentemente da soma, para o produto, a gente vai ter essa propriedade. Então, como o determinante da soma, em geral, é diferente do determinante da soma dos determinantes, mas para o produto a gente vai ter sempre. Determinante do produto é o produto dos determinantes. Essa vai ser a última propriedade que eu vou trabalhar, mas ela vai ficar para o final, porque no próximo vídeo eu vou ilustrar a aplicação dessas propriedades para a gente calcular determinantes sem usar a definição, que é a expansão por cofatores, que não é um modo muito prático de se calcular determinantes. Então, a gente vai calcular determinantes de um jeito mais eficiente, e essa maneira mais eficiente vai usar exatamente essas propriedades em conjunto, né? Com um destaque para a propriedade DET 8,
que essa é múltiplo de uma linha, é soma de outra linha. Então a gente vai usar essas propriedades para calcular determinante de um jeito mais eficaz, especialmente para matrizes grandes. O cálculo usando expansão em cofatores é praticamente inviável, tá? Dependendo do tamanho da matriz. Então a gente vai ver isso no próximo vídeo e depois a gente vê a propriedade da determinante de um produto. O determinante de um produto é o produto dos determinantes, tá? E aí com isso a gente conclui esse vídeo. Então falamos sobre determinante, mais várias propriedades determinantes aqui. Então estudem isso daqui, vejam também o correspondente conteúdo no capítulo 2 do livro. Lá vocês vão encontrar vários outros exemplos e principalmente muitos exercícios onde vocês vão ter as oportunidades de aplicar essas propriedades todas que a gente está estudando para o cálculo de determinantes. Então, com isso eu encerro o vídeo aqui e até a próxima e tchau.